Hoje, 15 de outubro, o dia que a gente comemora o Dia dos Professores, eu quis vir aqui fazer algumas reflexões. Estudando agora pedagogia, recorrentemente eles nos pedem que a gente revisite a nossa memória escolar. E eu preciso te dizer que a minha memória escolar é péssima. E a minha relação com a escola não foi uma boa relação, porque foi fruto de uma vida familiar bastante conturbada, de bastante agitação, de separação de pais, que se refletiu, lógico, na minha vida na escola. E o sistema escolar, de forma geral, ele funciona para aqueles que têm bom desempenho. Para os que não têm, você habita ali uma periferia. E era nessa periferia que eu vivia. Era o tipo de aluna que vivia em recuperação, repetia a terceira série, que era um antigo quarto ano. Então eu tinha, em relação a esse lugar, uma baixa autoestima, e foi através de um professor de educação física que eu tenho assim as minhas melhores memórias da escola são dos amigos, claro. Tive ótimos professores, mas aquele que resgatou a minha questão da estima foi o professor de educação física, porque no totó eu não era, né, a quem. No queimado eu não era quem, no pique eu não era. E quando ele formou o time de vôlei da escola, a gente começou a competir. Aquilo deu sentido à minha vida escolar, né? Ali era o meu lugar no esporte, no vôlei. Ele era aquele tipo de professor que dava carona. Enfim, ele foi assim uma pena que eu não tenha mais o contato dele. William, ele não tem noção da diferença que ele fez na minha vida naquele período de escola, onde todo o resto fazia muito pouco sentido para mim. Eu não conseguia dar conta daquilo ali, né? E outro tipo de professor que não é muito falado, que eu precisei muito, e eu lembro de uma que era a esposa do William, inclusive, que é o professor particular. Eu precisei muito de professor particular, eu precisei muito de reforço, e sou muito grata por esses que me socorreram. E apesar disso tudo, apesar dessa trajetória, eu queria ter sido professora. Na minha época, a gente está falando lá dos anos 80, quando você acabava o que hoje é o Fundamental 2, para ingressar no ensino médio, que na época era o segundo grau, você tinha a opção de fazer o científico ou o normal, que era preparatório de professores. Eu cheguei para o pai e falei que eu queria fazer o normal. E o pai disse: não, não vai fazer, não vai ser professora. E naquele tempo, né, o pai dizia, estava dito, não fiz, cursei o ensino médio também aos trancos e barrancos, cheia de dificuldade, porque lógico, né, o conhecimento é essa construção, a trajetória toda na escola foi muito ruim, mas eu vejo em paralelo como Deus estava ali trabalhando nessa coisa toda, né? Porque passei para a Universidade Federal Fluminense, a que eu atribuo um grande milagre de Deus mesmo. Cursei administração de empresas, gostei de ter cursado, mas não era minha vocação, não era o que eu queria de verdade. E eu vejo que aquilo que foi me dando a habilidade de dar conta da necessidade que a gente tem de saber aprender foi através da minha conversão. Quando eu me converti lá com os 12 anos de idade, única crente na família, única que frequentava igreja, da onde eu ia pegar o referencial? Da onde? Lógico, das pregações, do outro lugar que foi fundamental na minha vida, as Mensageiras do Rei. Ali você tinha o tempo todo ensino da palavra, instrução para a vida, mas eu precisava saber mais do que aquilo, porque quando eu ia para casa eu não tinha nada. E Deus foi me dando, foi a minha experiência com o Espírito Santo foi essa sede de conhecer, de saber, de conhecer, de saber. Eu frequentava as escolas bíblicas, os cultos, eu anotava as Mensageiras do Rei, onde eu pudesse saber, onde eu pudesse adquirir conhecimento da palavra, eu estava, eu ia, eu era apaixonada por aquilo. E logo, que eu acho que é uma coisa que, né, dentro da vocação que eu sabia, né, ainda assim, não claramente, que tinha,
Eu já comecei a ajudar ali na classe de juniores, na primeira igreja, as iniciantes ali das Mensageiras do Rei. Isso tudo, isso que Deus fazia na igreja foi reverberando também na confiança da vida acadêmica, né? De ter o desempenho, de conseguir realizar as coisas, foi trabalhando essa autoestima que eu achava que, de fato, eu me considerava, eu sei parece extremado o que eu vou falar, mas eu me considerava uma pessoa burra. E conforme eu fui tendo contato com a palavra, e o Senhor foi me curando disso, me confirmando essa vocação, é uma experiência que eu tenho, assim, de gratidão, de carinho por toda essa trajetória. Fora, eu acho que, de fato, o sistema escolar ele não deu conta de mim. Então, eu acho que eu não ia conseguir operar dentro do sistema escolar. Deus proveu que, na minha experiência, eu operasse em outro lugar, né? Que foi a igreja evangélica. Quando eu fui para a ICAP, né? Eu saí da primeira igreja batista de Niterói, fui para a ICAP, me envolvi assim com o departamento infantil já num outro nível, numa intensidade muito grande. E esse desejo constante de saber tudo que a igreja oferecia de curso, de conhecimento, eu sempre estava lá, sempre muito, com muita sede por esse conhecimento da palavra. E logo comecei a trabalhar com os adolescentes, foi também um divisor de águas na minha vida, porque ali comecei a ministrar a palavra num outro nível, digamos assim. Comecei de fato a ter uma interação é, que eu não sei se a gente pode chamar de aluno-professor, porque era mais do que isso, ou se a gente reduz às vezes, né? Quando a gente pensa no sistema escolar, essa relação às vezes fica diminuída, e na igreja ela é mais ampliada, porque foi uma caminhada de discipulado, de uma comunhão íntima, foram filhos que o Senhor me deu na fé, me emprestaram o ouvido, e isso foi muito importante para mim. Foi gente que Deus colocou no caminho, que confirmava a vocação. E, claro, o grande divisor de águas foi o próprio pastor da igreja, pastor Luciano Vilaça, que de alguma forma viu em mim, não sei o que, coisa que Deus faz, coisa que o Espírito Santo faz, que viu em mim esse potencial, me colocou na escola de pastores, me colocou para dar aula lá no seminário da própria igreja, e a coisa foi fluindo, foi acontecendo, essa sede ali, né, alimentada pelo próprio Espírito, o dom se aperfeiçoando na igreja, conforme eu ia me entregando, e eu vencendo esse estigma, essa baixa autoestima que eu tinha em relação ao conhecimento. Eu creio de verdade que quando a gente tem essa iluminação do Espírito Santo, quando a gente tem a sabedoria que vem da palavra, o conhecimento que brota da palavra, ele te habilita para você acessar num outro nível todos os demais conhecimentos, né? Eu acredito de fato dessa forma. E eu fui então tendo essa relação por onde passei, nos muitos departamentos infantis que trabalhei, com os muitos adolescentes que trabalhei, nas relações de discipulado. Que importante esse lugar de troca, que importante esses ouvidos, essa confirmação da vocação. E essa relação com a palavra, para mim, é tão central, tanto pelo norte que ela sempre foi. Hoje, no Salmo 119, a gente viu aquela pergunta que o salmista faz: como pode um jovem permanecer puro? E eu, quando li aquilo, me lembrei disso, de que a única referência que eu tinha era a palavra. O único meio que eu tinha de saber era a palavra. Claro, os pastores, os líderes da igreja, os amigos cristãos, as famílias cristãs, mas quando eu ia para dentro da minha casa, eu precisava desse cerco, desse alicerce da palavra. Então eu estabeleci essa relação muito íntima. E quando eu tive, né,
esse momento difícil que eu passei. Eu tive muitos momentos difíceis, mas sem dúvida o que dividiu a vida, né, num antes e num depois, que eu reconheço muito claramente, que foi a perda do marido. Eu passei a ensinar a palavra a partir de um outro lugar, muito mais apaixonado. Eu sempre tive amor pela palavra, mas eu reconheço que hoje é bem diferente, porque eu dependi totalmente dela para enfrentar o que eu enfrentei sem enlouquecer. Pelo contrário, mantendo ali um norte muito firme. Não foi outra coisa senão o Espírito agindo comigo como sempre agiu, através da palavra. Porque é difícil perder seu marido, é muito difícil, e foi muito difícil. Mas uma coisa que cortou meu coração, mas muito, que eu achei que eu não fosse dar conta, foi o de ver a tristeza nos olhos dos filhos. Você que é pai e mãe, você sabe. Você trabalha para que seus filhos tenham alegria, tenham felicidade. Eu vou ter que interromper um instantinho. Vamos lá. Então, quando você tem que lidar com a sua tristeza, é uma coisa. Agora, você lidar com a tristeza dos filhos, para quem você faz o possível para que eles vão bem na vida, né? Para que a gente sabe que a gente não tem, e isso ficou muito evidente para mim, não tem ninguém que garanta a felicidade de ninguém, mas a gente faz o possível para que eles vivam bem. E quando você olha a tristeza nos olhos de filho, é coisa muito difícil de lidar. E depois, logo depois, pouco tempo depois, eu tive que lidar com a meningite do Daniel, meu filho, que foi muito agressiva, foi muita dor, no momento de muitas dores. E se não fosse a palavra sustentando. Claro, gente, eu estou dando ênfase aqui a um aspecto que para mim é o mais importante. Teve muita oração, teve muito amigo, teve muita mão estendida, mas eu quero ficar aqui, né, num aspecto, porque senão esse vídeo que já está grande vai ficar enorme. Se não fosse a palavra dizendo, olha, onde você não pode ir, eu vou. Eu sou pai de órfãos, esse lugar que você não pode dar conta, eu vou lá. Aquieta seu coração. Eu não sou consolador só para você, eu sou consolador para os seus filhos. Então, assim, eu sou marido de viúva. Se acalma. Então, numa fase que você está sem perspectiva, que você está vazia, era a sensação que eu tinha de vazio, de falta de norte. Abrir a palavra todos os dias, esse compromisso de estar ali todos os dias que eu fui adquirindo ao longo de toda uma vida, foi o que me sustentou. Porque na palavra a gente encontra absolutamente tudo. Até no silêncio a gente encontra consolo. E sempre foi a forma que o Senhor falou comigo. E a partir dessa experiência de ter que lidar com um sofrimento agudo, duro, uma ferida profunda, que Deus foi curando de forma que ninguém podia fazer. Mais uma vez, claro que me cercou de muita gente que foi parte dessa cura, sem dúvida alguma, mas a ponto de vir construindo esperança, de vir construindo alegria, de você de fato falar, Senhor, o Senhor de fato me basta, é coisa que só Ele pode fazer. E aí eu parti, eu entendo, eu sinto, não sei, uma percepção minha, que hoje eu ensino a palavra com uma paixão diferente, porque de fato ela é a rocha onde eu me apoio, é a forma que eu tenho de me comunicar com o Senhor de forma mais eficiente. Eu oro pela palavra, eu ouço pela palavra, eu entendo pela palavra, eu penso as coisas através da palavra. É na palavra que eu encontro socorro, é na palavra que eu sou desafiada a ter uma vida coerente, é na palavra que eu tento pautar decisão, é na palavra. Então, hoje eu ensino, acho que de uma outra forma, entendendo, principalmente por isso que o movimento que eu faço se chama Sementes, Raízes e Frutos, entendendo que o que eu falo tem valor, claro que tem, porque é a luz que brilha da palavra,
mas que a minha principal missão, nesse sentido da minha vocação, mais do que ensinar, é despertar esse amor pela palavra, para que eu acho que é isso, é o desejo de aprender, o desejo de conhecer. Esse é o grande desafio da gente saber aprender a aprender, que no que diz respeito à palavra de Deus, a gente tem conselheiro, guia, mestre, e é privilégio enorme estar nesse lugar. É coisa que eu não consigo reter, não consigo conter, porque creio que faz parte da vocação. Sou extremamente grata por todos os ouvidos que passaram por mim, confirmando essa vocação, se colocando nesse lugar de troca, porque sem troca fica estéril, é só conhecimento e é mais do que isso. Não é só conhecimento, não é só informação nesse sentido, né? Conhecimento nesse sentido só de informação, mas é algo que de fato precisa trazer vida, precisa fazer sentido, trazer desenvolvimento, né? Enfim, e a palavra fez isso comigo, eu compartilho dela, porque creio na minha vocação. Por isso quis aqui compartilhar, decidi agradecer por essas pessoas todas e dizer que, olha, o Senhor faz coisas inimagináveis, né? Toda vez que eu conto essa história da minha trajetória escolar, todo mundo diz, gente, mas não é possível, não é possível. E eu vejo nitidamente esse resgate do Senhor nessa área da minha vida. E acho que pode ser a sua história, pode encontrar em você, pode ressoar aí para você. E eu queria trazer uma palavra, na verdade, de esperança quanto essa relação com o conhecimento, com a sabedoria, com a vocação, com a entrega, com a dedicação, que isso tudo aí bem ordenado traz muita alegria para a vida, traz para a minha. E eu quis compartilhar com você.